e que não é uma mensagem só para a nossa juventude, mas para toda a igreja, porque Deus quer fazer uma obra em todos nós, quer seja adultos, idosos, jovens, crianças, juvenis, todos, porque Deus tem um plano para nós. Amém? Assim como estamos, vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, de forma especial, porque o Senhor livrou a minha vida, o Senhor livrou-me da morte no dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque eu caí exatamente no lugar que podia, porque se fosse um pouquinho mais à esquerda, Senhor, poderia ser algo gravíssimo ou fatal. Obrigado, Senhor, pela certeza da presença dos teus anjos. Obrigado porque o Senhor me trouxe em segurança até aqui. E obrigado porque, apesar de tudo estar dificultando para que eu estivesse aqui no horário, o Senhor me permitiu chegar exatamente na hora certa para pregar a Tua palavra. E eu te agradeço, Senhor, e eu me entrego em Tuas mãos. E eu renovo o meu pacto com o Senhor. E eu quero te servir, Senhor, até o último dia da minha vida, junto com minha família, junto com a Tua igreja que está aqui. Agora nós vamos abrir a Tua palavra e nós pedimos o poder e a unção do Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua mensagem dessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus está interessado em sua saúde mental. Deus criou a sua mente. Deus criou você para prosperar, para viver em plenitude e em poder. Mas há um poder antagônico, poder contrário, que quer destruir a sua mente, quer destruir a sua identidade, quer destruir as suas emoções, quer destruir a sua autoestima, porque Satanás não pode destruir a Deus, mas como ele não pode tocar em Deus, ele vai tocar naquilo que Deus mais ama, que são seus filhos, que são criados à imagem e semelhança do Senhor. Por isso que desde o primeiro dia que a gente nasce, ali no hospital hoje estava vendo um bebezinho de colo, com acho que 1 mês de vida, chorava muito, talvez com muita cólica provavelmente. Desde que a gente já nasce sofrendo. E os sofrimentos psíquicos, pasmem, podem começar muitas vezes até no ventre materno. Quando a criança é rejeitada, quando há algum tipo de problema, alguma violência, alguma tentativa violenta, enfim, nós já iniciamos o nosso processo de sofrimento desde o ventre materno. Todos nós sofremos, uns mais, outros menos, mas todos sofremos. Todos nós temos problemas emocionais, traumas emocionais, e Satanás provoca todas as circunstâncias para poder nos abafar, nos acabrunhar e nos destruir. As nossas travas emocionais nos impedem de prosperar, inclusive no lar, inclusive na obra de Deus, inclusive na igreja. O que fazer para resolver os problemas que todos nós enfrentamos? Essa semana a gente viu que ou Deus ou Satanás vai nos dizer qual é a nossa identidade. Tudo é uma questão de identidade. Tudo. As pessoas estão sofrendo nos consultórios de psicologia, por aí, com crises existenciais, com dificuldades enormes, emocionais, porque todos nós vivemos crises da nossa identidade. A identidade está intimamente relacionada com os nossos propósitos, ok? Com o seu sentido de viver. Não tem como distanciar uma da outra. E Satanás, ele é especialista em tentar destruir a identidade das pessoas. Amanhã nós vamos falar um pouquinho para concluir sobre identidade. Vamos recapitular amanhã e vamos falar sobre a identidade para concluir. Porém, hoje nós precisamos entender que todos nós, tendo traumas emocionais que nos travam,
as nossas travas, presta atenção nisso, eu falei ontem, vou repetir, as nossas travas emocionais estão intimamente ligadas com o nosso propósito de vida. Porque pensa comigo, você acha que Satanás, ele quer tentar destruir você num ponto em que vai ser irrelevante para o reino de Satanás? Ele vai querer destruir você num ponto em que é irrelevante para a sua identidade? Claro que não. Se o diabo tocar em você, ele quer destruir exatamente aquilo, a razão pela qual você foi criado para existir. Cada um de nós tem um propósito para existir. Cada um de nós também temos um chamado, não é verdade? Todos nós temos um chamado para servir a Deus. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos dons, capacidades. Todos nós temos aptidões. Todos nós temos todo esse corpo que forma a nossa identidade. O diabo vai tentar mexer aí. Ele vai tentar mexer no seu propósito de vida. Ele quer abafar você. Ele quer destruir você. Aquele que, quem sabe, Deus chamou desde o nascimento como Moisés para ser um pregador do Evangelho. Talvez o diabo tente mandar alguém que vai abafar essa pessoa e vai fazê-la entender que ela não é capaz de falar. Entendeu? Pode ser que alguém seja um instrumento de Deus chamado desde o nascimento para ser um líder na causa de Deus. O diabo vai tentar fazer alguma coisa para fazer essa criança receber uma mensagem, que pode ser através de um trauma, de um abandono, de uma palavra, não sei o que, mas que faça essa criança pensar que ela não é capaz, que ela não pode liderar ninguém, que ela não pode se expor, que o que ela for falar ninguém quer ouvir, que o que ela diz não é importante. E aí as nações estão doentes e o mundo vai cada vez de mal a pior. O diabo vai tentar tocar no seu propósito, ele vai querer pegar já na infância. Isso é covardia pura, eu sei, mas é assim que ele age. Então, ele, no momento de maior vulnerabilidade do ser humano, é onde o diabo vai atacar. E você não tem como se defender. Então, por isso que você tem que se conhecer, para você destruir a falsa identidade que o diabo colocou sobre você. E você tem que agora entender qual é a sua verdadeira identidade. Quebrar as amarras, as correntes que o diabo colocou sobre você. E, em nome de Jesus, viver a sua verdadeira identidade e prosperar. Esse é o plano de Deus para nós. E eu provo para você que Jesus fez isso com vários personagens bíblicos. Jacó vivia uma falsa identidade. Jesus, quando deu a verdadeira identidade dele, transformou, curou ele prosperou. Não mais com Jacó, e sim com Israel. Elias passou por uma grande crise existencial. O Senhor foi lá, fez uma terapia na caverna com ele. E o transformou, e ele saiu de lá para ungir mais 2 reis e mais um profeta no seu lugar, e depois foi para o céu. Você entendeu? Pedro, um homem sequelado, cheio de traumas e problemas, um homem que descontrolado, medroso, covarde, temperamental. Jesus foi lá e fez um milagre na vida dele, transformou, curou a sua mente, ele se transformou um dos maiores pregadores da palavra. Deus faz Saulo, ele vem e transforma para Paulo. Você percebe como Deus é João, de filho do trovão, ele transforma em discípulo do amor. Olha como ele transforma a mente das pessoas. E ele faz as pessoas entenderem que elas são importantes, que elas têm relevância no seu reino. Bom, como eu disse ontem, nós temos passos para a cura emocional. Jesus ensinou todos esses passos para os seus discípulos. E é por isso que eu estou passando para vocês. Qual é o primeiro passo que nós vimos ontem? Para a nossa cura da nossa mente, a fim de que possamos ter uma mente equilibrada, uma mente sã, uma mente calibrada, uma mente que seja de acordo com a mente de Cristo. Como diz a palavra, termos a mente de Cristo. Qual é o primeiro passo que nós vimos ontem? O perdão. Só trazendo rapidamente, quando você perdoa alguém, você se liberta das suas mazelas emocionais. Quando você perdoa alguém, aquela carga que aquela pessoa te feriu, te magoou, te abusou, quando
Quando você libera perdão, você assume um patamar superior de Deus, porque Deus é perdoador. E você então, quando você perdoa, acontece uma mágica. Sei que eu posso dizer isso, né? A gente não crê em mágica, né? Mas só para você entender, quando você perdoa, você carrega um fardo pesado, é como se fosse uma mochila pesada, e você, hoje não vou pegar por causa da dor aqui, ontem eu peguei para exemplificar, né? Mas aí você larga aquele fardo a partir do momento que você perdoa. Isso não te pertence mais. O perdão é terapêutico. Quando você perdoa, você assume o protagonismo da situação. Você se torna o líder, você se torna a parte ativa, você se torna maior. Quando você libera perdão, todos os teus problemas que fizeram contra você, isso não te pertence mais. Quando você libera perdão, é como se você devolvesse um presente grego. Você me dá também os presentes, muito obrigado, eu devolvo, eu não aceito, pego de volta. Quando você perdoa, é isso que você faz. Jesus disse, devemos perdoar só 7 vezes, certo? Sim ou não? Não. O que Jesus disse? 70 vezes 7. Jesus está ensinando a gente a ser bobo? Ficar só perdoando? Não. Jesus está ensinando a gente a ser inteligente, a ser sábio e a ser saudável emocionalmente. Entendeu? Jesus tinha tudo para ter todos os traumas emocionais. Sofreu bullying, sofreu rejeição, queriam matá-lo quando bebê, a sua família não o apoiava. Ele tinha tudo para ter muitos traumas. No entanto, a mente de Cristo era intacta, porque Jesus era rico em perdoar. Até na cruz eu disse, Pai, perdoa-lhes porque eles nem sabem o que fazem. O primeiro passo é o perdão. Anotou aí? Às vezes o processo de perdão é longo, como eu tive que fazer esse processo durante um bom tempo, pegando um caderno e escrevendo, Senhor, na tua presença eu perdoo fulano de tal. Pela tua graça eu libero perdão fulano de tal. Entendeu? Até a tua mente entender e acreditar que você realmente liberou perdão, isso não te pertence mais. Primeiro passo é o perdão. O segundo passo, para você ter o sucesso que Deus quer te dar, preste atenção. Segundo passo. Ontem eu falei o primeiro, hoje eu disse que ia falar o segundo. O segundo passo é redefinição, ou ressimbolizar, ou ressignificar. São sinônimos. O que é isso? Todos nós tivemos situações traumáticas, frustrantes, tristes, decepcionantes, etc. Todos nós. Os que não tiveram ainda vão ter. Certo? Estamos nesse planeta. Quando você tem uma experiência negativa, traumática, você tem duas opções. Ou você assume a figura, o posicionamento de uma vítima eterna. Então você se sente uma vítima, você reclama, você vira uma pessoa pessimista, as coisas não dão certo para você, você assume esse patamar. Ou você opta pela segunda opção, no caso, que é você usar esse mal, esse problema, essa ferida, como um degrau para você subir mais alto ainda. Isso é redefinir a experiência, ressimbolizar, ressignificar. Ou seja, eu vou contar uma experiência minha pessoal. Eu era da primeira série, eu tinha 6 anos de idade, eu era muito conversador, muito comunicativo, na sala de aula, o professor Alexandre Jônio faz parte de conversar. Eu conversava e tal. Até um dia que ela me pegou assim e falou, vem cá, agora tu vai ganhar um castigo. Porque tu é conversador, fica conversando toda hora, então agora vai vir aqui. Vai ficar lá na ponta, no canto da sala, na beira do quadro, vai botar o nariz no quadro negro, vai ficar com as 2 mãos para cima e vai ficar lá o tempo que eu designar que você fique lá. Vai ao canto dos conversadores, dos burros conversadores. E aí o Isaac começou a dar risada. E eu fui e fiquei lá com a mão, eu e um outro colega.
Depois foi os dois que a gente estava conversando, né? Kleber, o nome dele, lembra até hoje. E aí ele ficou do lado esquerdo e eu fiquei no lado direito. E aí eu aqui e ele lá. E os dois com a mão para cima e a galera rindo e nós ali meio envergonhados e tal, aquilo. Ah, e outra coisa, eu perdi uma semana inteira de recreio também. Eu tive que ficar na sala de aula, não podia sair. Castigo, que conversava muito. Resultado, dali em diante eu me tornei uma criança introspecta dentro da sala de aula. Eu tinha medo de falar, de dar uma contribuição. Eu tinha vergonha, achando que se eu fosse falar, ou dar uma contribuição, ou fazer alguma ponderação, que isso eles iam rir de mim, que eu ia falar bobagem e que eu ia receber uma reprimenda. Isso fica no inconsciente. Não é? Olha como é forte isso aí. Eu fiz todo o curso de teologia, 4 anos de teologia no NASP, sem abrir a boca na sala de aula. Não é à toa que eu fui um dos últimos a ser chamado. Eu achei que eu não ia receber chamado. Eu fiz o meu mestrado em teologia no NASP também. Eu não abri a boca 1 minuto sequer. Fui bem no mestrado. Tirei nota 9,5 na nota geral, final. Mas sem abrir a boca. Até o dia que eu me deparei com essa realidade, eu falei, não posso continuar assim. Pois eu tenho um cérebro, eu sei falar, eu sei me expressar, eu tenho comunicação, eu tenho dicção, eu sei falar a língua portuguesa, eu sei fazer inflexão de voz, eu sei falar, eu tenho ideias, eu tenho conceitos, eu tenho interpretações, eu posso contribuir. Porque o que me prende? E aí eu claro, eu fazia terapia, né? Psicoterapia, revisitei aquele menino de 6 anos, lá atrás. Revisitei, lembrei da cena, tudo. E decidi quebrar isso. E eu orei a Deus, falei, Senhor, em nome de Jesus, aquele que criou a minha boca e o meu cérebro, e a minha língua, e a minha região de Broca, o cérebro responsável pela fala, o Senhor que criou tudo isso, Senhor, em nome de Jesus, quebre essa maldição aí, esse trauma. Pode quebrar, Senhor. Porque eu quero usar a minha voz, eu quero ser usado por Ti nas salas de aula, nas reuniões. Eu não preciso ter medo de falar. E eu decidi ressignificar aquela experiência. Ou seja, pois se alguém tentou me cortar, me banir, pois é justamente essa experiência que eu vou contar e que eu vou mostrar para as pessoas que é possível sim deixar de acreditar nessa falsidade que foi falada sobre mim, que eu fui para o canto dos burros, ok? E que eu posso usar isso agora a meu favor, porque se tentaram, pois agora, se alguém, que não sei se a cabeça da pessoa quando fez isso, né? Ela tinha as razões dela, tudo, mas se alguém tentou me abafar, eu agora, em nome do Senhor, eu vou usar isso agora como justamente o combustível para eu subir esse degrau, pois é agora que eu vou falar, pois é justamente por isso que eu vou falar. Eu vou enfrentar os meus fantasmas, os meus algozes, os meus verdugos que vêm para botar fogo nos meus sonhos, na minha mente. Quando eu tomei essa decisão, aí eu comecei a fazer uma pós-graduação. Aí eu comecei a fazer psicologia, faculdade. E o primeiro dia que eu tomei a decisão que hoje eu vou falar, sala de aula, não quero nem saber. Eu tremia no início.
Mas você tem que fazer aquela terapia do enfrentamento, né? Você tem que enfrentar. Vai aos poucos. Como eu ressignifiquei, eu falei, pois agora aquilo vai ser meu combustível. E eu decidi e falei, abri o verbo. Comecei a falar. Quando eu comecei a falar, toda a sala parou para me ouvir. E no final, a professora ainda me parabenizou. Falou, Jonatas, parabéns, que legal essa tua abordagem, essa tua ideia assim, sobre o tema que a gente estava falando. Comecei a participar mais. Resultado, comecei a me tornar uma pessoa falante na sala de aula. Agora as pessoas queriam minha opinião. Os colegas vinham, o que tu acha sobre isso aqui? Ó? Pronto. Aquele que foi colocado no canto dos burros, agora estava sendo alguém procurado pelos próprios colegas para ajudas acadêmicas e opiniões. Até um dia que a coordenadora do curso de psicologia não tinha um professor, que acabou faltando, e estava faltando um professor para dar uma aula de psicologia no curso de direito. E ela falou, quem que eu vou colocar? Não tem ninguém. Ela falou, Jonatas, você tem mestrado, né? Eu digo, tem. Você pode dar essa aula para nós. Mas que aula, professor? Essa aqui, ó. Mas cadê o material? Está aqui, ó. Quanto tempo tu precisa para... Eu falei, mas professor... Não, aqui, ó, essa aula aqui, assim, ó. Quanto tempo precisa? Preciso pelo menos uns 30 minutos para ver esse material. Tá, fica numa sala aqui, tem esses 30 minutos. Eu falei, professor, só que eu preciso ser abonado das minhas faltas, porque eu não vou poder estar na sala de aula. Voltar. Não, fica tranquilo, vou tirar todas as tuas faltas. Você está tranquilo. Por favor, dá essa aula essa manhã para mim. Fui lá, meia hora, a gente, né, acostumado a dar a lição da escola sabatina, os métodos, né? Fui lá, falei, 30 minutos, professora, a aula já está pronta, já sei exatamente o que eu vou fazer com eles. Tá bom. Fui lá e dei a aula para os alunos do curso de Direito. No final, eu falo isso, irmãos, para a honra e glória do nosso poderoso Deus que restaura a nossa mente. No final do curso, eles foram lá na coordenadora e falaram, professor, a gente quer esse professor aí agora. Ele não podia dar aula para nós sempre. A gente queria ele, a gente gostou da aula dele. Tal. Olha o que Deus pode fazer quando você decide o quê? Ressimbolizar, ressignificar, dar novo sentido, usar o trauma como um degrau para você subir. Você entendeu? Então, se você quer prosperar, primeiro ponto, perdoe as pessoas que te fizeram mal. Segundo, ressignifique. Alguém que, sei lá, vários são os exemplos que a gente pode dar. Qualquer pessoa que sofreu qualquer tipo de ataque, abuso, abandono, você pode usar isso e ressignificar. Né? Uma pessoa que, por causa de um trauma, se entregou ao alcoolismo e foi uma vida sofrida, ele aprendeu com aquilo, mas ele pôde voltar, ressignificou, ressimbolizou, redefiniu. E o que ele decidiu? Pois agora eu vou abrir uma organização para ajudar pessoas dependentes químicas como eu sofri. O meu sofrimento eu vou fazer de degrau para subir e ajudar milhões. O que aconteceu com ele? Foi o fundador do que nós conhecemos hoje de AA, Alcoólicos Anônimos, que tem no mundo inteiro. Uma pessoa que decidiu ressignificar o seu problema do passado e transformou ele em propósito. Entenda, quebre as suas mazelas, as suas travas emocionais, e isso vai se transformar num propósito de vida e você vai prosperar. Quem fundou a AA prosperou ou não prosperou? Claro que prosperou. Essa instituição, essa ONG tem no mundo inteiro e ajuda multidões de pessoas a parar de beber. Ok? Ressignificar. Você pode fazer isso. E por que eu falo que é possível ressignificar? Porque a Bíblia diz isso. Em Provérbios, capítulo 23, verso 27, a palavra de Deus diz: assim como o homem pensa, isso de fato ele é. Repita comigo. Assim como o homem pensa, fala aí. Assim como o homem pensa, de fato ele é. Você é o que você pensa que é. Se você pensa que você
é um fracassado, você vai ser um fracassado. Se você pensa que você é um vencedor, você vai ser. Então, veja como é possível você moldar a sua mente. Primeiro passo, perdão. Segundo passo, ressimbolizar, redefinir, ressignificar. Transforme o que era maldição numa bênção, num propósito para você crescer. Eu li outro dia na internet o caso de uma moça que sofreu um abuso sexual. E quando ela sofreu, as pessoas achavam que a vida dela ia se estragar para o resto da vida. O que ela fez? Ela decidiu montar uma organização para mulheres que sofrem abuso. E ela abriu uma ONG e contratou psicólogos. E ela se transformou numa bênção. Né? Parece que não sei se foi nos Estados Unidos, no Canadá que isso aconteceu. E agora muitas mulheres que também passaram por essa situação agora podiam ser atendidas e podiam ser abençoadas. Tá? Isso aconteceu, isso é fato. Né? Então, porque uma pessoa decidiu ressignificar. Ela não pode controlar o abuso que sofreu, mas ela pode decidir o que ela vai fazer com isso. Entendeu? E terceiro ponto, e último para encerrarmos. Você precisa abençoar as pessoas. O que é isso, abençoar? A palavra de Deus diz em Números 6, 24 a 26. Alguém lembra desse texto? Pastor Roberto Rabelo citava constantemente que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Em Gênesis 12, 2, Deus diz para Abraão: "Sê tu uma bênção." Achei que deu uma dorzinha. "Sê tu uma bênção." Deus chama você e eu para abençoar. Eu pergunto, aquela primeira mensagem que eu fiz no primeiro dia, quando um pai chama um filho de vagabundo, de relaxado, de burro, eu pergunto, ele está abençoando ou amaldiçoando o filho? Amaldiçoando. Mas ele é mau porque está fazendo isso? Não, ele é cego. Ele não sabe que isso pode prejudicar emocionalmente a criança. Ele acha que isso vai ajudar na educação. Ele não sabe que isso, na verdade, não vai ajudar. Ele pensa que vai, mas ele não tem culpa. Ele é cego. Mas Jesus pode fazer cegos enxergarem. Amém? Por isso que a gente está aqui pregando para todos nós. Inclusive para mim. Os sermões são todos para mim primeiro, viu? Depois para vocês. Qual é a chave que Deus deu para o povo de Israel prosperar? Além do perdão, além de ressignificar a sua má experiência. Qual foi a chave que Deus deu para o povo de Israel prosperar? O poder da bênção dos pais. Quando você vê Jacó reunindo seus filhos no Egito, você percebe que Jacó, ele profere uma bênção para cada filho, não é verdade? E para José, ele dá uma bênção dobrada, referindo-se aos dois filhos de José, Manassés e Efraim. Toda vez que você abençoa alguém, abençoar é literalmente você projetar ou profetizar o bem para a vida dessa pessoa. É projetar a prosperidade para ela. Sabia disso? Quando Jacó abençoou os filhos, o que ele estava fazendo na verdade ali? Fazendo uma profecia, mas ele estava abençoando. Quando você abençoa, você projeta a prosperidade na vida de alguém. Quando você amaldiçoa, você projeta o fracasso na vida de alguém. Então, um filho que cresce ouvindo o pai dizendo: tu é vagabundo, vagabundo, vadio, tu é uma nulidade, tu é um zero à esquerda, tu não presta para nada, nem parece meu filho, tu não é meu filho.
Os pais que fazem isso, eles estão projetando o fracasso futuro daquele filho. E aí eu posso sentar com você e contar inúmeros casos, sem nunca falar quem é a pessoa e o lugar, mas eu posso citar inúmeros casos clínicos. Não farei isso por tempo, por ética, mas eu poderia citar inúmeros casos clínicos de pessoas que trazem uma demanda gigantesca emocional porque tiveram essa experiência. Agora, interessante o povo de Israel. Até hoje é uma nação muito próspera, não é verdade? Porque o povo de Israel, eles têm um hábito que atravessa séculos e chega até hoje com força, que é o hábito de abençoar seus filhos, especialmente no momento do recebimento do sábado. Todo judeu guarda o sábado, você sabe disso. Assim como nós guardamos o sábado, os judeus também guardam o sábado. E naquele momento ele profere uma bênção para a sua família. Quem faz isso? O sacerdote do lar, o pai. Mas a mãe também pode fazer. O pai abençoa seus filhos. E quando eu aprendi esse processo, eu comecei a fazer isso com a minha família também. Um dia eu trabalhava em Maringá e a minha mãe estava nos visitando lá em Maringá. Ela morava em Gravataí, hoje ela mora aqui em Santo Antônio, mas morava em Gravataí e estava nos visitando lá. E no culto eu fiz o momento final do culto, que era o momento da bênção paterna. Então eu comecei com a minha esposa. E as palavras que eu dizia para ela, na frente dos meus filhos e da minha mãe, eram as seguintes. E tudo isso é verdade, viu? E eu não canso de fazer. Minha amada, colírio dos meus olhos, a escolhida de Deus para mim, a mais preciosa, a mais amada, a mais bendita. Eu amo você, de todo o meu coração. Você e eu juntos, e pelo fruto do nosso amor, Deus nos deu esses 2 filhos abençoados. Você é uma mulher virtuosa. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas ultrapassas. Bendita você é, meu amor, a escolhida de Deus para mim, minha carne, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso, meu amor, seja abençoada e receba do Senhor a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Seja abençoada, minha amada esposa. Eu te amo. Assim como vocês estão vendo isso aqui, que não é teatro nenhum, isso aqui é uma verdade. As crianças, nossos filhos ficavam olhando, com os olhinhos regalados, olhando assim. Naturalmente, lágrimas saem do nosso rosto. Porque é algo tremendo, é muito poderoso. Depois eu ia para os meus filhos. E o que eu falava para os meus filhos? Ó, tá piscando aqui, tá igual o tum aqui. O que dá para fazer aqui para a gente? Ó, eu não quero ser... Eu não quero ser sensacionalista com vocês, irmãos. Não quero ser aquele que provoca, como diz o povo, aí, o apavoro. Mas pode se ligar, se não der solução. Eu só quero garantir uma coisa para você. O fato de eu quase não estar aqui hoje, o fato de faltar luz, o fato de uma luz que está parada começar a virar discoteca aqui, tá? Me parece que existe alguma força que não quer que você saiba do que está sendo falado, sem ser sensacionalista. Mas nós estamos no meio de um grande conflito e há um ser que quer a sua derrota mental e espiritual. Mas nós servimos a um Deus poderoso, ao Deus que hoje salvou a minha vida e que quer salvar a vida de todos nós. Os meus filhos olhavam aquela bendita bênção
E então eu me dirigia para eles. Eu tenho meu filho mais velho, o Israel, e tenho a minha filha mais nova, a caçula, a Esther. E eu dizia para eles também: filho amado Israel, você é meu primogênito, você é o meu filho amado que me traz muita alegria. O papai ama você, a mamãe ama você, você é uma bênção no nosso lar, você foi muito aguardado, meu filho. Filho, você será um grande homem nessa terra, você será um servo de Deus, você vai levar almas a Jesus, você vai ser o porta-voz do céu. Você um dia vai se casar com uma mulher virtuosa, parecida com a sua mãe, que Deus vai lhe dar. E o papai e a mamãe vão orar e vão ajudar você, aconselhar você nesse processo. Você vai ser fértil e bendita será a tua semente, meu filho. E felizes serão teus descendentes. Você nunca mendigará o pão, porque a força do trabalho dos teus braços será a virtude da sua vida. Filho, você vai prosperar na presença do Senhor, porque eu amo você. E porque mais do que meu filho, você é filho de Deus. Por isso, meu filho amado, receba de Deus, teu Pai, a bênção desse Deus maravilhoso, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Seja abençoado, meu filho. E assim eu dizia para Esther, minha filha, a mesma coisa. Minha mãe, ouvindo isso, chorava. E eu disse: mãe, tu acha que tu vai sair sem a bênção? Também vai ganhar. E eu também proferi uma bênção para minha mãe. E disse: mãe, tu és uma mulher virtuosa, me ensinou os caminhos do Senhor, geraste um varão, servo de Deus. Por isso eu te sou grato, bendita tu és, ditosa entre as mulheres. Receba a bênção do Deus grandioso, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Sabe que depois daquele dia, minha mãe seguidamente me abençoava? Porque a bênção é assim, a bênção ela é retroativa, ela volta para o abençoador. Por isso que se você perdoar quem lhe feriu, se você ressignificar as experiências negativas, transformá-las em degraus para subir, e se você abençoar até os que te amaldiçoaram, você será o maior abençoado. Eu faço uma pergunta para você. O povo de Israel, os judeus fazem esse processo por séculos, até hoje eles fazem isso. Eu pergunto, você já viu algum judeu mendigando na rua aí? Os maiores multimilionários, inclusive nos Estados Unidos da América, donos de empresas de tecnologia, cinematográficas e etc., quase metade deles são descendentes de judeus. O menor índice de divórcio dos judeus. 30% dos ganhadores do Prêmio Nobel são judeus. Uma naçãozinha, pequenininha, menor que o Rio Grande do Sul, um solo semiárido, sem água, é uma potência mundial. Você acha que isso é do acaso? Não, isso é por acaso, algo assim, tranquilo. Claro que não! É o poder, apesar de não ser mais o povo escolhido, seleto e separado e único de Deus, porque rejeitaram o Messias, mas nós temos que admitir que é um povo próspero, graças ao poder da bênção. Se você quer fazer os seus filhos prosperarem, seu cônjuge prosperar, seu casamento prosperar, sua vida prosperar, abençoe as pessoas, não amaldiçoe. Porque quando você abençoa as pessoas, você projeta a prosperidade na vida dela, e essa bênção ela é retroativa, ela volta para você. Isso é uma questão de inteligência. Eu quero encerrar o sermão dessa noite. Esse sermão aqui para mim essa noite é um milagre. É um milagre por tudo que aconteceu no dia de hoje e pelo propósito que Deus tem para você. Perdoe abundantemente, meu irmão, minha irmã. Não porque a outra pessoa mereça, não, a questão não é ela, a questão é você. Mesmo que a outra pessoa não aceite, uma irmã me procurou ontem e falou: pastor, eu estou tentando me aproximar de uma pessoa, eu oro por ela, eu pedi perdão, eu já te perdoei, mas ela não quer se aproximar. Eu falei: irmã, aí o problema é dela.
Você está fazendo a sua parte. Você está limpa diante de Deus. Você está perdoada. Você não tem culpa. Você não tem nada. Isso não te pertence mais. Se a pessoa não quer, o problema é dela, não é seu. Mas você está tranquila. Perdoe abundantemente. Ressignifique suas experiências com Deus. Transforme-as em propósito. E abençoe abundantemente. E eu encerro dizendo que eu nunca vi uma família ou um povo que abençoa e que fracassa. Foi quando Jacó decidiu ser um abençoador que Deus transformou ele de Jacó, enganador, para Israel vencedor com Deus. Deus quer transformar sua mente também, permita, porque Ele está aqui para fazer isso. Que Deus te abençoe ricamente, ricamente. Nós vamos ouvir uma mensagem agora? Teremos ou não? Sim? Nós vamos ouvir essa mensagem agora e depois então nós teremos o momento final da nossa reunião desta noite. Deus abençoe vocês, meninas. Que Deus use vocês poderosamente. Mais uma vez. Se paz a mais doce me deres gozar, se dura mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, e em breve virá me buscar, e então lá no céu vou pra sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Senhor, sou feliz. Amém. Muito obrigado. Eu quero saber nessa noite, com essa linda canção, quantos querem dar os 3 passos até aqui aprendidos para a vitória em Cristo Jesus, para que você tenha a mente de Cristo? Levante sua mão nessa noite. Amém. Vamos terminar repetindo juntos? Primeiro passo, perdão. 1, 2, 3 e... perdão. Segundo passo, ressignificar. Vai lá. Ressignificar. Terceiro passo, abençoar. Abençoar. Agora os 3 juntos. Perdão, ressignificar e abençoar. Amanhã eu vou ensinar o último e definitivo passo da vitória. E você não pode faltar amanhã, de jeito nenhum. Amanhã é o último
e definitivo passo para a sua vitória total. E se você seguir esses 4 passos, não tem quem não tenha a vitória. É impossível. Porque nós temos um Deus que exatamente nos ensinou esses 4 passos que essa semana estamos aprendendo. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. E eu quero convidar vocês a se levantar para a gente orar a Deus. Antes de orar, como ministro de Deus, eu desejo e peço a Deus a bênção do Senhor para você, para essa amada e preciosa igreja, para a nossa juventude bendita e preciosa e para toda a igreja. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Hoje e sempre. Amém. Amém. Senhor, aqui está o teu povo amado. Derrama sobre esse povo precioso que se chama pelo teu nome, nós, teus filhos, derrama sobre nós as tuas bênçãos. Dá-nos a vitória, Senhor. Todas as amarras, as cadeias que Satanás tentou nos colocar em nossa mente para nos abafar, nos acabrunhar, nos destruir, que o Senhor possa aniquilar, Senhor, essas cadeias, destruí-las por completo, em nome do Senhor Jesus. Faz-nos perdoadores. Ajuda-nos a ressignificar todas as experiências negativas, transformá-las em degraus para subir. E faz-nos abençoadores abundantes, assim como Jesus nos ensinou. Levanta o teu povo para esse tempo, Senhor. Levanta a tua juventude. Levanta as crianças, os juvenis, os adolescentes, os casais dessa igreja, os idosos. Não tem idade, não tem limites para sermos usados pelo Senhor. Eu entrego e consagro essa igreja e o pastor dessa igreja, o pastor Peru e sua família, em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um feliz sábado e até amanhã, se Deus quiser.